Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs da TV, sempre com temas e convidados fantásticos para poder alegrar o seu dia. Estamos sempre consigo de segunda a sexta-feira, durante uma hora trazemos projetos e temas fantásticos. Partilha connosco um dia bastante agradável, um dia, uma boa disposição e sempre também bastante informativo para que também você possa usar tudo aquilo que nós falamos aqui no seu dia-a-dia para o ajudar e também conhecer os projetos que os nossos convidados trazem até nós. Hoje não é exceção e você sabia que é possível construir uma relação de vínculo e presença com os filhos sem desconstruir uma carreira? Você sabia? Sabia que pode fazer as duas coisas e não parecer assim um bicho de sete cabeças? Você também sabe que os filhos não são um obstáculo à carreira dos pais? Pois é, pois é. Então, hoje o que é que nós vamos falar? Hoje nós vamos estar à conversa com a Michelle Levi-Henry, que nos vai falar acerca de filhos no currículo. O que é que será isto de filhos no currículo? Portanto, você fique, porque você vai adorar este programa. Nós voltamos já. E já estamos de volta. Bom dia, Michelle. Bom dia, Sara. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, obrigada. E hoje nós vamos falar acerca de filhos no currículo, que é um tema bastante interessante, não é? E que nós precisamos mesmo também para percebermos melhor qual é a nossa posição como pais, não é? E os filhos, como é que eles podem se enquadrar na nossa vida também profissional, não é? Mas, começando pelo início, como é que a Michelle, como é que veio este gosto por esta área para poder ensinar as outras pessoas? Perfeito, Sara. Bom, primeiro, prazer estar aqui, muita honra em solos portugueses, levando as mensagens da Filhos no Currículo. O projeto nasceu com a chegada de duas pessoas na minha vida, dois filhos. Eu tenho dois meninos, o Thomas e o Alex. Eu vim do mercado de comunicação, trabalhei muitos anos em grandes empresas, mas foi só depois da chegada deles que eu, pessoalmente, comecei a me questionar. Será que é possível conciliar filhos e carreira? Será que eu conseguiria continuar construindo uma família sem desconstruir uma carreira? E eu passei por muitas dessas dúvidas, muitas inseguranças, me senti culpada. E nesse contexto percebi que eu precisava do apoio do mercado de trabalho, ressignificar as relações profissionais para conseguir conciliar os meus papéis. E foi dessa dor que nasce então a consultoria de impacto Filhos no Currículo, com a missão de transformar o mercado de trabalho em um ambiente mais acolhedor para que profissionais com filhos possam trabalhar e continuar sendo presentes e ativos na vida dos seus filhos. Porque isto é uma área muito importante, porque muitas vezes quando vêm os filhos, não é? Muitas vezes nós pensamos, será que eu vou deixar de trabalhar? Porque se calhar depois não vou conseguir conciliar os horários, depois também não vou estar descansada, também no trabalho também não vai ser possível. Tenho que fazer uma opção. Não tenho que fazer uma opção. Se não quiser. Exatamente esse é o ponto, Sara. A gente precisa começar a tirar esse ou entre filhos e carreira e colocar um e, né? Fazendo ser possível. Mas para que isso aconteça, é muito importante, esse o nosso trabalho, desconstruir o viés de que filhos atrapalham, né? Porque hoje o empregador, né, muitas lideranças têm essa sensação de que aquela pessoa vai fazer uma pausa, por exemplo, na sua licença, no seu período, né, logo após o nascimento da criança, e vai voltar mais improdutiva, vai ter uma adaptação difícil, vai deixar um desafio de produtividade para aquela equipe que fica. Mas isso pode ser cuidado e nós ajudamos então a conseguir cuidar dessas situações para que a gente consiga ser reconhecido como uma potência e não uma barreira aos filhos na nossa vida. E também está provado que os pais, ou por outra, depois de o casal ser pais, não é? De terem os seus filhos, eles se tornam pessoas melhores, porque os filhos fazem assim, nascer em nós ou reviver em nós assim, coisas que nós nem sequer sabíamos que tínhamos, como a paciência e o facto de sabermos esperar e de ter mais calma em certas coisas. Portanto, eles acabam por melhorar a nossa vida. Exatamente. Eu faço das suas palavras as minhas, e é exatamente o que você disse. Eu gosto de brincar de que filhos são praticamente um laboratório de desenvolvimento pessoal e profissional, que nós temos diante da nossa casa, na relação diária com as nossas crianças, uma oportunidade de desenvolver uma série de habilidades que
não por coincidência, são habilidades do profissional do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial. Paciência, resiliência, gestão de conflitos. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos no currículo, eles inclusive estão aqui no meu peito, o Alex e o Thomas, e de conseguir separar e gerenciar uma briga entre irmãos é uma habilidade de gestão de conflitos que eu consigo levar para qualquer mesa de reunião. Então, realmente, primeiro, a consciência que nós queremos gerar nos próprios profissionais com filhos, esse orgulho e essa consciência de que eu desenvolvo habilidades na relação diária, sendo uma relação protagonista, né? Sendo uma relação onde eu sou realmente presente na criação dos meus filhos. E também, antes de nós falarmos também de outras coisas dentro desta área, mas também percebermos que nós não somos menos mulheres ou menos pais, em termos de homens, né? Porque temos os nossos filhos e agora vamos trabalhar a seguir. Não, nós temos que pensar que o nosso valor mantém-se. Sim, até porque nós somos um ser integrado, nós somos um. Quando eu estou aqui com você, fazendo essa entrevista, eu não deixei meus filhos em casa, eles estão no meu pensamento, eu tive que pensar numa gestão para eu estar aqui, eu levo eles para o meu trabalho e eu levo o meu trabalho para casa, né? Então é muito importante que o mercado de trabalho comece a perceber o seu colaborador como esse ser integral e perceba que para que ele consiga estar mais engajado, mais produtivo, ele precisa ser ele mesmo. E filhos são parte de nós, né? É natural. Ou eu tenho filhos ou eu sou filho de alguém, certo? Todos nós estamos na jornada da parentalidade de certa forma. Então é importante que esse assunto não seja menosprezado, né? E que faça parte das estratégias de recursos humanos nas empresas. É uma coisa que se fala agora, porque, por exemplo, aqui há uns anos atrás, quando a mulher tinha o seu bebê, tirava alguns dias, não é? E o pai, por exemplo, só tinha 3 dias ou 5 dias, creio eu. Agora já é um bocadinho diferente. Sim, aqui em Portugal, o pai ele tem até, se não me engano, cerca de 28 dias. Obrigatórios são 10, mas ele pode estender esse período. No Brasil, nós temos 5 dias por leis obrigatório e esse período pode ser estendido para até 20 dias, mas, em comparação com a mãe, isso ainda é muito diferente, né? As figuras maternas no Brasil, elas têm no mínimo 120 dias que podem ser estendidos para 180. E essa diferença por si só, acho que vale a gente discutir, ela é uma informação por si só, né? Porque, de certa forma, o que as leis estão nos dizendo é que as obrigações de cuidado, elas são referentes a essa figura materna, enquanto que esse pai continua como uma função principal de provedor, né? Ele não é uma rede de apoio. Ele não é mais do que uma rede de apoio, ele não é parte, ele não é corresponsável pela criação, porque a própria lei diz que ele volta antes para o trabalho. Então, a primeira coisa que a gente pode tentar ajudar as empresas e as próprias leis a repensarem é essa diferenciação, essa falta de isonomia nas políticas e nesse tempo diferente de licença entre figuras maternas e paternas, que é parte do problema e que acaba reforçando o que a gente chama de uma economia do cuidado, que deixa na mulher esse sobrepeso dos cuidados. E aí, como consequência, é mais difícil dela conciliar os seus papéis. Não é à toa que muitas repensam se querem ter filhos. Muitas atrasam a decisão da maternidade por medo do impacto na sua carreira. Porque a verdade é que impacta, né? A verdade é que essa mulher ela está sobrecarregada. Então a gente precisa também ajudar as organizações e as leis a trazerem mais isonomia, para que tanto os ônus e os bônus da criação dos filhos seja de todas as pessoas de cuidado e não só dessa mãe. Porque se a vida profissional, ou por outra, se a vida familiar estiver bem, esse profissional vai produzir muito melhor no seu trabalho. Com certeza, com certeza. Isso não sou apenas eu que digo. A gente fez um estudo na Filhos no Currículo, uma pesquisa para perguntar para esses profissionais com filhos: que habilidades você desenvolveu na criação dos filhos que te agregam na carreira? Olha que interessante, Sara, 98%, ou seja, praticamente todos, tiveram a percepção de desenvolver uma habilidade que agrega no currículo, né? Destaco aqui para a nossa conversa resiliência, empatia, produtividade, liderança,
né? Então, são habilidades, como eu disse, do profissional do futuro e são habilidades socioemocionais que o mercado de trabalho valoriza, né? Então, sim, essas pessoas desenvolvem e tem até uma pesquisa interessante da uma consultoria chamada Regus, com 65 mil profissionais ao redor do mundo, onde foi percebido que uma mãe, quando ela é mãe, ela é mais produtiva, ela tem um melhor relacionamento com clientes. E isso foi constatado por 65% dos entrevistados. Então, o próprio empregador reconhece essa nossa garra, porque quem aqui tem filhos e quer deixar um legado para sua família, e quer voltar, sair do trabalho numa hora apropriada para poder se conectar com os filhos, nós somos furacões, né? Se eu criei aqui dentro da minha barriga um cérebro, o que mais que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Nada. Né? Eu tenho a capacidade de criar um outro ser humano. Então eu sou realmente muito potente, mas para isso, de novo, eu preciso entrar num lugar que valoriza essa potência. E é por isso que é importante a gente não só empoderar essas mulheres, como também preparar esse ambiente corporativo para recebê-las de volta. E como é que é feita essa preparação do ambiente corporativo? Então, na nossa metodologia de trabalho, a primeira coisa que a gente faz é diagnosticar. Porque nós só conseguimos mudar aquilo que nós conhecemos, né? Certo. Então, primeiro a gente vai entender com as equipes internas, tanto comitês de diversidade, áreas de recursos humanos, quais são os números da organização, né? Qual é a taxa, como nós costumamos dizer, de turnover, ou seja, de mulheres que saem, que são demitidas ou que decidem sair depois da licença, que vão embora dos seus empregos. Qual é a taxa de promoção, ou seja, de mulheres que são promovidas depois da maternidade? Quantas mulheres com filhos ocupam posições de lideranças dentro daquelas empresas, né? Então, são algumas informações que a gente precisa mapear para entender em que grau de maturidade aquela empresa se encontra. E, na sequência, a gente vai, então, entender qual que é o clima de bem-estar parental daquela empresa. Quando eu falo em clima de bem-estar parental, Sara, eu estou falando basicamente de analisar a organização sobre 3 perspectivas. Primeiro, entender se eu tenho uma liderança empática, ou seja, uma liderança que acolhe a parentalidade. Se eu tenho pais e mães conscientes do seu papel, que querem ser protagonistas na criação dos filhos. E se eu tenho políticas e processos acolhedores como base para permitir que os benefícios sejam usados. Então, olhar essa relação desta engrenagem vai me ajudar a entender se aquele clima é um clima de bem-estar parental. E aí, na sequência, eu vou conseguir trabalhar com sensibilizações, com letramentos, com treinamentos, com cartilhas, com produções de conteúdo que vão ajudar as lideranças a, por exemplo, saberem na prática como eu recebo uma mãe no retorno de licença, o que eu falo para ela, como eu me preparo, como ela deve ser recepcionada, né? Então, essas dicas, elas vão fazer toda a diferença. No Brasil, Sara, infelizmente, 48%, ou seja, quase metade das mulheres saem do mercado de trabalho em até 2 anos depois da chegada dos filhos. É um número gritante, é um número muito, muito assustador. Praticamente, eu estou dizendo aqui que metade daqueles recursos vão embora, porque não se sentem acolhidas, né? Porque não sentem que é possível conciliar os seus papéis. E aqui em Portugal, pelo que eu tive conhecimento nessa nossa estadia, esses números não são muito diferentes. Essa mulher, ela tem inclusive medo de ter filhos, como eu disse, ela posterga a decisão da maternidade. Esse pai, apesar de ter até 28 dias, ele não tira os 28 dias, ele tira menos. Então, a gente tem aqui um desafio e uma oportunidade de criar uma cultura de acolhimento à parentalidade, né? De criar esse ambiente onde essas pessoas se sintam à vontade para tirar. E a boa notícia é que a Filhos no Currículo vai chegar em Portugal. Boa. Nós vamos trazer essa mensagem e esse trabalho para as empresas em parceria com a Paula Costa, do projeto Yes Mom You Can, representando a Filhos no Currículo para que as empresas se preparem para esse movimento. Porque é muito importante, porque muitas vezes nós pensamos, ok, eu vou ter os filhos mais tarde para não interferir tanto na minha carreira, porque já vou ter a minha carreira mais estabilizada. Sim. E há pouco, quando falou também, na parte em que muitas vezes os pais não tiram aqueles dias, não é? Essa é uma altura muito sensível, digamos assim, não é? Porque quem está a trabalhar, o profissional,
não é, que acabou de ser pai e mãe, não se pode esquecer que também está a tratar do seu relacionamento e que é fundamental, e que se eles também não estiverem bem, neste caso os 3 ou os 4, ou não sei se forem gêmeos ou assim, pronto, mas com os filhos, se eles também não estiverem bem os dois, tudo o resto onde eles estiverem também não vai estar bem, porque eles vão transmitir essa forma de estar, esse mal-estar, não é? Portanto, quando se pensa nisso, também temos que pensar que nós também existimos fora do nosso local de trabalho, porque às vezes pensamos, muitas vezes a pergunta é assim, então, tudo bem, então, o que é que tu fazes? Não é, olá, tudo bem, então, não é outra coisa, o que é que tu fazes? Parece que a nossa situação profissional nos define, e não é isso que é suposto. Ela deve fazer parte de nós. Não é? Corrija-me se eu estiver enganada. Mas ela deve fazer parte de nós, não é? E muitas vezes nós pensamos isso. Eu não vou tirar aqueles dias porque é extremamente importante para a empresa, eu preciso estar. E claro, há coisas que são extremamente importantes e hoje em dia também temos forma com o trabalho online, que também veio ajudar imenso nessa questão, mas temos que pensar que é uma altura muito sensível para o casal. Porque veio alguém que veio, não é destabilizar no bom sentido, mas veio destabilizar a ordem das coisas, não é? Porque nada será como de antes, mas é uma maravilha. Mas nada será como de antes, não é? Nada, nada. E que bom, porque a gente tem a oportunidade de, inclusive, se desenvolver, né? Não é só, no meu caso, não é só a calça que ficou apertada quando eu voltei de uma licença, né? Eu transbordei em muitos sentidos, né? As minhas prioridades mudaram, a minha visão de mundo, o meu propósito mudou, né? E isso é ótimo, né? Porque a gente tem a opção de se desenvolver e que bom que a gente pode trazer isso de volta para o mercado de trabalho, porque somos seres integrais, porque não deixamos os filhos em casa quando vamos para o trabalho. E eu acho curioso trazer também o momento da pandemia, né? O momento de completa reclusão, quando nós tivemos a crise do Covid, no mundo inteiro, de certa forma, nesse momento, ficou ainda mais claro que essas paredes entre vida profissional e pessoal, elas não existem. Elas são paredes completamente virtuais, né? E nós literalmente entramos com o trabalho dentro da nossa casa, aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar remotamente, né? Sem rede de apoio, sem escola funcionando muitas vezes. E esse período acabou, Sara, colocando luz a uma tarefa invisível que historicamente se acumula no ombro dessa mulher. Porque os cuidados ficaram visíveis, os trabalhos invisíveis de dar conta da casa, né, de tudo que precisa acontecer para um prato, por exemplo, chegar na sua frente com uma comida, entre mercado, preparação, cozinha, tudo aquilo ficou mais visível. E aquela família que começou a compartilhar aquele espaço, tanto para trabalho como para a vida profissional, né? Começou a ver tudo isso, que muitas vezes não era visto e que historicamente é acumulado no ombro dessa mulher. E muitos combinados precisaram ser refeitos dentro de casa, né? Algumas conversas difíceis precisaram acontecer para que fossem redistribuídas essas atividades do cuidado. Então isso foi um certo avanço, né? Na distribuição de tarefas e na causa da equidade de gênero. Acho interessante e creio que concorda comigo, quando nós somos mães e pais, geralmente quando nós olhamos mesmo para os nossos colegas de trabalho, nós olhamos com outros olhos, nós olhamos já depois de sermos pais, não é? Com aquele olhar de preocupação. Será que ele está bem? Ele está com um olhar triste? Será que ele precisa de alguma coisa? Será que se passa alguma coisa? Nós temos sempre, e aquilo é inato, porque nós chamamos, aquilo acaba por ser inato, não é? Porque nós começamos a ver as coisas com outros olhos, começamos a dar mais atenção às pessoas que estão connosco. Perfeito. Que é o que nós fazemos com os nossos filhos, não é? Perfeito. E acaba por ser também muito produtivo, porque cria-se um ambiente melhor. E quando essa mãe ou esse pai vai mais tenso porque alguma coisa não correu muito bem, porque se calhar não dormiu tão bem naquele dia, ou porque houve ali algumas situações com o filho que foi difícil de gerir, porque a gente não vem com o letreiro a dizer sou mãe, pronto, já sei tudo, não é? Às vezes ficamos ali a apanhar do ar e só dizemos, meu senhor, agora como é que eu vou fazer? Como é que vamos gerir isto, não é? Mas quando nós, às vezes, vamos para o nosso local de trabalho dessa forma, muitas vezes os nossos colegas também já olham para nós da tua forma. Não é? Já tem uma certa tolerância também para connosco, porque nós também demonstramos isso para com eles. Portanto, acaba por trazer uma mais-valia para a parte dos colegas de trabalho também. Também, perfeito. E eu, no meu caso, assim, eu desenvolvi muito uma habilidade de ouvir aquilo que não era dito.
pelos meus filhos, porque muitas vezes as crianças, elas não têm todos os recursos emocionais para falar as suas necessidades, mas elas demonstram, elas transbordam, né? Então eu pelo menos consigo entender a partir de um olhar, a partir de um gesto, uma necessidade não dita. E isso, para minha relação profissional, foi um upgrade enorme, foi algo que eu uso muito no meu time, na gestão da minha empresa, porque a gente consegue perceber mais quando a gente tem um filho, essas comunicações não ditas, né? E ter essa empatia maior. Então eu entendo que sim, os colegas de trabalho percebem essa nossa habilidade. Agora, nem todos, infelizmente, têm essa empatia, né? E conseguem ser, inclusive, parte da nossa rede de apoio, porque a própria empresa pode ser nossa rede de apoio. Quando eu tenho um desafio, por exemplo, com um filho que precisa ir no médico, no meio do trabalho, eu preciso também poder contar com o meu colega de trabalho para me ajudar, me suportar, né? E também com esse meu líder, essa minha pessoa de liderança, que pode flexibilizar alguns prazos, por exemplo, que pode permitir que eu trabalhe depois do horário de expediente para entregar algo porque eu tive um conflito, um desafio no meio do dia que me fez sair do trabalho. Então, essa jornada flexível e ter também como parte da minha rede de apoio os meus colegas de trabalho vai ser essencial para que eu consiga conciliar filhos e carreira. E gostei de uma coisa que falou há pouco, que é nós, quando vamos para o nosso local de trabalho, não deixamos os filhos, não deixamos de ser pais. Não é? E isso é muito importante. Muito, isso é essencial, porque nós somos um ser integral, né? E sim, a gente precisa levar eles para a nossa vida profissional para se sentir inteiro, né? Nós só vamos conseguir dar o nosso melhor, né, em termos profissionais, quando nós formos reconhecidos com todas as nossas características, né? Independente da minha orientação sexual, independente de eu ter ou não filhos, é naturalizar um fato da vida, que é a chegada das crianças na nossa vida. Quando nós pensamos, e agora falando um pouquinho também, que já falámos um pouquinho há pouco sobre, que já falámos sobre o papel do pai. Hoje em dia, eu acho que os pais desta nova geração, da nossa geração, já têm uma forma de ver as coisas um pouco diferente. Não é? Sim. Porque eu acho que os pais, e ainda bem por isso, porque eu acho que é assim, os filhos é dos dois, não é? Os pais participam muito mais das atividades dos filhos, não é? E não precisa de ser sempre a mãe que tem que ir ao médico a acompanhar os filhos, não precisa de ser sempre a mãe que tem que ir à consulta, não é preciso ser sempre a mãe que vai à reunião de pais ou a mãe que vai tratar das coisas. Quando há esse apoio entre o casal, não é? Que no fundo acabamos por estar a falar nisto do casal mesmo, é muito mais fácil para ambos estarem bem. Com certeza absoluta, assim, o que você acabou de falar é exatamente parte da solução para que filhos e carreira possam coexistir, né? Esse pai, ele quer ser protagonista, né? Muitas vezes também, e tem estudos no Brasil que trazem essa informação, esse pai já foi, de certa forma, ridicularizado, caricaturado em propagandas, em comerciais como um coadjuvante, como aquele que está só do lado, aquele que é atrapalhado. Isso é um desserviço, gente. A gente não pode mais representar esse pai dessa maneira. Ele quer ser protagonista nos cuidados. Muitos, inclusive, isso é uma pesquisa recente da Filhos no Currículo, a gente teve praticamente 40% dos pais entrevistados nesse nosso estudo dizendo que eles pensariam em sair do trabalho se esse ambiente não fosse um ambiente acolhedor para a família. Né? Então ele quer ser protagonista. O que a gente precisa, mais uma vez, é criar condições para que ele seja protagonista. Né? Por exemplo, eu não posso, se eu for ocupar uma posição de liderança e eu tiver um pai na minha equipe querendo sair para levar o filho no médico, eu não posso perguntar, mas cadê a mãe dessa criança? Eu não posso, numa roda de conversa, num bar, ridicularizar o meu colega porque ele vai ficar de babá hoje, porque ele vai ficar cuidando da criança. Essas frases comunicam. Essas frases, elas são microagressões que dizem, em outras palavras, para esse homem que ele não deveria estar cuidando do seu filho. Isso é muito complicado. Né? A gente precisa valorizar e permitir que esse pai seja pai. Né? E aí, no Brasil, e esse é um movimento que a gente pretende trazer também para Portugal, existem empresas inovadoras
que deixam de tratar a licença como licença maternidade ou licença paternidade e começam a trazer o conceito de licença parental, licença familiar, onde existe um período comum e todas as figuras parentais, né, independente de quais sejam, podem escolher tirar períodos iguais de cuidado, né, e têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Assim fica muito mais fácil para um empregador, por exemplo, não ter o viés de se perguntar: não vou contratar uma mulher porque ela vai sair mais tempo de licença. Se o tempo fosse o mesmo, nesse cenário hipotético, né, que muitas empresas no Brasil já adotam, essa pergunta não surgiria para o empregador, ele não teria dúvida, porque o tempo de saída desse pai ou dessa mãe seria igual, né? É assim como a oportunidade desse pai desenvolver esse vínculo tão importante, tão essencial que acontece no início da vida de uma criança. É uma janela de oportunidade na vida de uma criança, esses primeiros 100 dias. É nesse momento, Sara, que além do vínculo, né, que essa criança vai desenvolver o apego seguro, vai se desenvolver em termos motores, em termos psicológicos, em termos emocionais, porque ela teve um apego seguro, porque ela teve uma figura de cuidado presente e 100% dedicada. E isso não acontece em 5 e nem em 20 dias. A gente precisa de tempo. E a gente precisa ter segurança de que eu vou voltar para o meu trabalho e que eu vou ter a minha posição garantida. Para que nesse tempo de dedicação exclusiva, eu crie vínculo com o meu filho. E ele vai com certeza ser uma outra pessoa em todos os sentidos, porque teve esse direito garantido, né? Então é muito importante pensar em termos de licenças parentais. Isso é uma conversa muito inovadora, tanto no Brasil quanto em Portugal. Porque ambos podem ajudar para que também eles próprios se sintam bem, não é? Porque quando nós somos pais, nós somos responsáveis, não é? por aquela criança, não é? E nós temos que perceber que quando eu sou responsável por alguém, eu tenho que equilibrar as coisas, não é? Não é só porque a minha entidade patronal possa dizer outra coisa que eu tenho que seguir. Eu tenho que perceber o que é bom para a minha família, porque eu estou a criar um ser humano que, se eu for com esta ordem de ideias, como antigamente, acho que mais antigamente, acho que agora as coisas estão a mudar e vê-se uma grande diferença, em que tudo era subcarregado em cima da mãe, não é? O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer exatamente aquilo que disse há pouco, que ter um pai não é tão importante. E está provado cientificamente, não é? Que a figura do pai é extremamente importante. Seja para o rapaz, seja para o menino, seja para a menina. É extremamente importante mesmo para todas aquelas coisas que a Michelle falou há pouco, mas também para a criança crescer mais saudável, em termos das suas emoções e tudo mais. Portanto, temos que ter atenção que, ok, se eu sou pai e sou mãe, eu tenho que equilibrar as minhas coisas. E quando nós passamos isso também para a empresa, nós também estamos a pensar que tipo de pessoa é que eu estou a criar. Porque quando ela crescer, que família é que ela vai ter? Quando ela tiver uma empresa, ou não, mas se tiver uma empresa, quando for mais crescido, o que é que eu lhe estou a transmitir? Perfeito. Não é? Porque muitas vezes nós pensamos no agora, mas nós temos que pensar um bocadinho mais à frente. Porque a criança vai crescendo todos os dias, ela vai vendo. Não é? E é muito engraçado, principalmente porque aqui em Portugal, não é? Já há uma altura do ano em que parece que tudo fecha, mas nada fecha, não é? Mas há sempre uma altura do ano em que é sempre mais complicado, digamos assim, mais um desafio. É um desafio gerir ali o tempo que nós temos, que é geralmente o mês de agosto, que grande parte dos ATLs e disso tudo fecha. Que já não faz muito sentido hoje em dia, porque a maior parte das pessoas trabalha o ano todo e não tira férias no mês de agosto, portanto. Mas é o que se tem estado a verificar, grande parte das vezes. Então, acabamos por ficar com um trabalho acrescido. O que é que nós fazemos com as crianças nessa altura? Não é? Como é que eu vou fazer? Vou levá-las para o meu local de trabalho? Será que o meu local de trabalho se adapta para eu poder levar as crianças comigo? Pois é, o trabalho Não é? muitas vezes não para. Não para. E nós temos o desafio de cuidar, né, entreter essa criança durante todas as suas férias. Né? É um super desafio e a gente também passa por isso no Brasil. Alguns ambientes permitem que essa criança acompanhe os pais, mas alguns não estão preparados para isso, né?
Então é um super desafio. Uma das ideias que surge muito nesse sentido para ajudar a diminuir esse impacto, quando é possível, é o trabalho remoto, é o trabalho flexível. Então, esse é um grande desejo dos profissionais com filhos, trabalhar de forma flexível, ter jornadas flexíveis. Então, nesse mês, por exemplo, se for possível, se a função permitir trabalhar de casa, ter uma flexibilidade de saída mais cedo, né? E depois essa pessoa de repente compensa mais tarde. Então a flexibilidade é uma palavra amiga da parentalidade e que ajuda nesse período. Mas assim, não deixa de ser desafiador. E o que você disse aqui é muito importante. Todo mundo ganha quando a gente cuida da parentalidade, né? Eu, enquanto mãe, os pais se desenvolvem, têm uma nova habilidade com os seus filhos no currículo. As empresas com profissionais com filhos se desenvolvem. Por quê? Porque elas vão ter toda essa potência de volta, né? Esse profissional com garra, com comprometimento, querendo devolver tudo que ele desenvolveu na parentalidade no seu trabalho, né? E as nossas crianças, não preciso nem dizer, elas ganham mais ainda, porque elas vão crescer e se desenvolver de forma mais segura, de forma mais plena, por ter tido a oportunidade de ter os seus pais, né? E a pergunta que, enquanto você estava contando aqui sobre o legado que a gente vai deixar, a pergunta que eu gosto de trazer sempre é: que história que meus filhos vão contar de mim? Como eles vão apresentar a Michelle, mãe do Thomas e do Alex? Né? Como é que eu quero ser lembrada pelos meus filhos? Então são perguntas importantes, sensíveis, que você que está aqui ouvindo a gente e tem um filho, precisa pensar, né? Qual que é o protagonismo que você está tendo na vida do seu filho, né? Será que é só sobre carreira? Será que é só sobre filhos? Não. Existe uma forma da gente encontrar um meio do caminho. E para isso a gente vai ter que cuidar de alguns vieses, né? O viés da culpa. Eu, pessoalmente, precisei repensar a ideia de que eu daria conta de tudo de forma perfeita, sozinha, sem a ajuda de ninguém, né? Então, são algumas idealizações que permeiam o imaginário de mães, principalmente, que a gente precisa repensar. Eu não preciso fazer tudo perfeito. O que é importante que aconteça na minha casa todos os dias, entre meus filhos? Será que se ele sair sem pentear o cabelo vai ser um grande problema? Não, não vai ser. O que é inegociável que aconteça todos os dias na minha casa? Isso sim eu preciso investir, né? Será que eu vou dar conta de tudo sozinha? Vou cuidar? Vou pensar na gestão da minha casa, da minha carreira? Com certeza não. Eu preciso de ajuda, né? Seja uma ajuda formal, seja uma ajuda informal, mas eu preciso abrir mão e fazer pedidos claros daquilo que eu preciso para conseguir conciliar filhos e carreira, né? E à medida que nós vamos tendo, ou por outra, temos um filho, não é? E somos mães de primeira viagem, há muita coisa que nós não sabemos, não é? E que estamos a arriscar a fazer. Mas depois, à medida que nós vamos tendo mais filhos, o segundo, o terceiro, ou só o segundo, mas mais do que um filho, nós já começamos a pensar certas coisas de maneira diferente, não é? Porque nós pensamos, eu posso ir um bocadinho mais devagar, porque eu consigo chegar lá na mesma. Não preciso de ir tipo furacão, eu vou fazer agora tudo e depois... Porque muitas vezes nós pensamos isso, não é? Queremos fazer tudo perfeito, porque estamos tão habituados no nosso antes, que a gente conseguia fazer tudo e mais alguma coisa, e saíamos tarde, e estávamos sempre bem, e agora é diferente. Como é que eu vou gerir isto tudo? Sim. Não é? O tempo, ele corre em uma outra sintonia, né? E a gente se amadurece, né, nesse processo. E começa a entender aquilo que é realmente importante e essencial. Separar o que é essencial do que não é essencial na nossa vida, né? Então é uma super habilidade que vem junto com a chegada dos filhos. No Brasil, quais são as questões que mais lhe colocam a parte das empresas em relação a este assunto? Bom, no mercado de trabalho brasileiro, os principais desafios, primeiro é essa evasão das mulheres do mercado de trabalho, né? Muitas acabam saindo ou sendo saídas do mercado de trabalho depois dos filhos, como eu disse, quase metade delas, né? E isso é, na verdade, uma consequência de uma realidade, de uma cultura que não valoriza a parentalidade como uma potência, né? Então nós temos ainda lideranças que não são acolhedoras, nós temos essa diferença da legislação, né, de tempo
de licença maternidade versus paternidade, né? Não sendo um período suficiente, não sendo isonômico entre homens e mulheres. Então, tudo isso impede que essa mulher continue no mercado de trabalho. E esse desafio que eu contei, Sara, desse pai não conseguindo ter a liberdade de ocupar um lugar protagonista na criação dos filhos por medo do impacto disso, inclusive na sua carreira, né? Então, o que a gente tem feito nas empresas é rodado programas de parentalidade, onde a gente vai treinar as lideranças, onde a gente vai letrá-los, né, em relação à desconstrução de que filho não é barreira, filho é potência, onde a gente vai ajudar e trazer argumentos e também habilidades de comunicação para essas mães e para esses pais de comunicarem com clareza suas necessidades, onde a gente vai também revisar as políticas e entender e trazer para a empresa um diagnóstico para que ela entenda onde ela precisa mudar, quais são as necessidades e dores dos pais e mães e como é que a gente pode traduzir isso nas políticas e nos benefícios oferecidos. Então, recentemente a gente tem ajudado as empresas a implementarem essas que são mais inovadoras, né? O que eu chamei aqui para você de licença familiar, de licença parental com tempos iguais. Então, a gente está em muitos projetos de consultoria para implementar esse projeto. Então, um exemplo de ação recente no Brasil de uma empresa internacional chamada Diageo, que é uma empresa de bebidas destiladas, ela foi pioneira na implementação de uma licença parental. E olha que curioso, muitos dos seus indicadores melhoraram com essa medida, então as mulheres, inclusive, passaram a sair menos dos seus trabalhos depois da implementação dessa licença, a taxa de engajamento interno do colaborador aumentou e, o mais curioso, também, essa medida também foi percebida pelos próprios clientes da marca. Então, existiu um impacto na reputação da marca ao adotar um modelo de licença familiar, né? Tanto que no Dia dos Pais, essa marca, especificamente uma marca específica da Diageo, que é a marca Johnnie Walker de whisky, ela criou uma campanha do Dia dos Pais contando para o mercado sobre a licença familiar. E aí o que aconteceu? Os pais se sentiram ainda mais orgulhosos de consumir essa marca. Todas as pessoas se sentiram mais representadas, porque nós não consumimos um produto, nós consumimos uma causa. A gente quer comprar produtos que representam os nossos valores. Então, a própria marca teve um impacto positivo em reputação e em dinheiro também, porque as vendas aumentaram, no momento em que a empresa publicamente apoiou uma licença familiar. Isso ainda é uma exceção em Portugal. Espero que a gente, com o trabalho da Filhos no Currículo, consiga levar essa consciência para ainda mais empresas, mas nós temos exemplos aqui, como, por exemplo, a farmacêutica AstraZeneca, como, por exemplo, a própria Boticário, que é uma empresa brasileira que já está aqui em Portugal também, que são empresas que oferecem aqui o modelo de licença familiar. Então, a nossa ideia também é ajudar a espalhar essa boa prática pelo mercado português. Portanto, o impacto que tem a nível dos clientes e que falou agora é muito interessante, porque eles entendem que a pessoa está mais madura, não é? Com certeza, com certeza. E que a marca, ela comunica os valores da organização, né? Tem uma marca também que eu gosto muito de trazer como exemplo, que é um cliente da Filhos no Currículo, que é uma marca francesa de dermocosméticos chamada Mustela, acho que também está aqui no mercado. E uma das big fights, né, das grandes lutas que a marca defende é a maternidade, é a inserção da mulher no mercado de trabalho e a conciliação de seus papéis. Então veja só, uma marca de dermocosméticos que cuida do bebê, cuida da pele do bebê, da pele da família, vai além da pele, né? Tenta trabalhar todas as dores e desafios dessa mulher para que ela consiga ser protagonista na criação dessa criança, para que ela construa esse vínculo. E um desses desafios é a carreira. E como ela faz isso? Trazendo como uma das suas causas a parentalidade, né? Então existe um grupo de funcionários da empresa que destinam uma parte do seu tempo de trabalho para pensar e defender projetos pela reinserção da mulher no mercado de trabalho. E isso é feito com o apoio da Filhos no Currículo.
nós estamos lançando agora uma temporada de podcast, de videocast, que depois eu posso deixar o link com vocês também para vocês ouvirem, entrevistando uma série de figuras parentais que vivem parentalidades fora do roteiro, que passaram por algumas experiências invisíveis e que, de certa forma, prejudica a sua reinserção no mercado de trabalho. Maternidade solo, perda gestacional, famílias homoafetivas, né? Então, são situações que muitas vezes não são vistas, elas são invisibilizadas pela sociedade e que são ainda mais desafiadoras para que essa pessoa volte para o mercado de trabalho. Então, Mustela, entendendo a importância desse tema, apoia um conteúdo e leva para o mercado um conteúdo como esse, muito além da pele do bebê. Porque um bebê, pais felizes, tem um bebê feliz, não é? Porque o bebê é o reflexo dos pais, não é? Com certeza. E muitas vezes nós não percebemos isso e às vezes não percebemos porque é que às vezes o bebê está tão irritado, o bebê está tão chateado, o bebê não está bem, qualquer coisa. Muitas vezes tem muito a ver também com a parte emocional dos pais, não é? Que às vezes precisa de ser um bocadinho trabalhada, não é? E que para nós podemos também dar um pouco dessa tranquilidade também aos nossos filhos. É um desafio. E para si que me está a ouvir, você pode dizer, olha, eu estou a gostar de vos ouvir, mas eu gosto mesmo de ficar em casa com o meu bebê e está tudo certo. E está tudo certo e não tenho problemas nenhuns. Eu tenho amigas minhas que gostam de estar em casa e de criar os seus filhos e não têm problemas nenhuns, mas também, eu, por exemplo, sou uma delas, eu gosto de trabalhar, sempre gostei, não é? E conciliar não é fácil. Não é fácil, mas quando nós temos uma rede de apoio, quando nós temos um marido que ajuda e que apoia nessa parte, tudo fica mais fácil, de forma a que nós possamos também, cada um, porque é importante a mulher também se sentir realizada. Sim. Porque a mulher não se sente só realizada sendo mãe. Sim. Porque a mulher faz imensas coisas, assim como o homem não se sente só realizado sendo pai, também se sente realizado tendo outras funções na vida. E isso tem que estar também claro, não é? Com certeza, Sara. A gente defende e acredita e trabalha para que essas mães, todas essas figuras parentais, sejam o que elas quiserem ser. Se eu quiser ter 100% do meu tempo destinado ao cuidado das minhas crianças, tá tudo bem. Se eu quiser conciliar, tá tudo bem. Mas que eu tenha a escolha, que eu tenha a liberdade de tomar essa decisão e que eu não seja silenciada de uma forma indireta, né, por um mercado que não acolhe a maternidade, que a minha escolha por ser 100% mãe seja uma escolha minha e não uma falta de escolha, né? Então é isso que a gente trabalha, para que a gente tenha a liberdade de escolher o que a gente quiser. Nas suas palestras, porque dá muitas, não é? Quais são as áreas em que costuma abordar mais especificamente? Nós falamos muito sobre parentalidade positiva, né? Existem até especialistas aqui em Portugal que somos muito admiradoras e temos um relacionamento próximo. A própria Magda é uma delas, que é uma educadora muito conceituada aqui na região. E nós trazemos os conceitos da parentalidade positiva para ajudar essas mães e esses pais a lidarem com a culpa na gestão dos seus papéis, a entenderem o que é vínculo, a entenderem o que é presença e como é possível a gente continuar vinculado com as nossas crianças mesmo saindo todos os dias para trabalhar, não é mesmo? A gente vai falar muito sobre comunicação, sobre produtividade, né? Como é que eu consigo fazer a gestão dos meus papéis, como eu comunico os meus inegociáveis e aquilo que eu preciso para a minha liderança com mais clareza, de uma maneira não violenta, de uma maneira efetiva. Empatia, né? Então, principalmente quando a gente fala com pessoas que não têm filhos, lideranças, eu preciso ensinar o que é empatia. O que é ser empático? Qual a diferença entre empatia e simpatia? Né? Eu consigo me colocar no lugar do outro, efetivamente? Né? Então, as pessoas confundem um pouco esse conceito e a gente ajuda a abordar esses temas. E para profissionais de recursos humanos, para quem faz a gestão da parentalidade de uma maneira mais profunda, aí nós vamos trazer informações mais técnicas e realmente um manual de como acolher a parentalidade. O profissional de recursos humanos, Sara, ele tem um papel muito decisivo nessa relação. O que a gente chama muito no Brasil de BP, que é o Business Partner. Não sei exatamente como aqui
é usada essa nomenclatura. Mas é uma pessoa que a gente chama como um profissional sanduíche. De um lado ele tem a pressão da liderança falando: eu não sei como é que eu vou dar conta, essa pessoa vai sair durante 4 meses, como vai ser esse retorno? E por outro lado ele tem esse pai e essa mãe pressionando e falando: eu não sei como vai ficar a minha vaga quando eu voltar. Então é muito importante preparar o RH, os recursos humanos das empresas, para acolherem os desafios da parentalidade, para tanto prepararem e cuidarem dos desafios que são legítimos, tanto de quem contrata, de quem lidera, como de quem tem filhos no currículo, né? Então, basicamente, gestão de tempo, empatia, produtividade, planejamento, clareza das próprias leis e regras da organização, porque muitas vezes a gente não sabe o que eu tenho de direito, né? Eu chego no momento de sair de licença e eu não tenho clareza de quantos dias eu tenho, como é que vai ser o meu retorno, como vai ser a comunicação com a empresa enquanto eu estiver fora. Então, a própria liderança precisa conhecer essas regras, né? E a gente vai ajudar nos nossos treinamentos a dar esse tipo de informação. Há pouco falou que mais de metade do estudo que fez das mulheres, elas ficavam 2 anos ou ficam 2 anos fora do mercado de trabalho e depois voltam. Quando elas voltam, elas têm facilidade em voltar? As que saem, não. Na verdade, a informação é que elas são demitidas ou saem do mercado de trabalho quando os filhos têm em até 2 anos da idade dos filhos. Então, imagina que eu engravidei, tive um filho e metade das mulheres nesse período até os 2 anos de idade saem do mercado de trabalho, né? E quando elas regressam, elas têm, que é a sua pergunta, elas têm muita dificuldade de voltar, muita dificuldade de contar essa história para o mercado de trabalho. O que você fez? O que foi essa pausa no seu currículo? Eu vi que você saiu do trabalho há 2 anos e agora você quer voltar. O que aconteceu nesse intervalo? Muitas se sentem muito encabuladas com essa pergunta e não sabem responder e fogem da resposta. E esse empregador também, ele erradamente, ele coloca essa mulher na parede, né? Ao invés de entender que essa foi uma pausa maternidade importante, que essa mulher desenvolveu habilidades durante esse período, muitos acabam realmente colocando uma lente completamente negativa nesse momento de pausa. E para cuidar disso, a Filhos no Currículo também tem um projeto de empregabilidade para ajudar essas mães a retomar as suas carreiras. Então, nós criamos um movimento em parceria com a Bitumami, que é uma outra empresa do Brasil focada na recolocação materna, a criar um movimento chamado Ser Mãe Dá Trabalho. E esse trabalho não é só o trabalho de cuidar de uma criança, é dar trabalho, é dar oportunidade. Porque a gente, quando tem um filho no currículo, a gente se desenvolve. Então, juntas, o que a gente criou foi um movimento que, de um lado, conecta empresas que estão preocupadas em recolocar esses talentos e, do outro lado, preparamos essas mães para que elas se reempoderem, para que elas percebam essas habilidades que foram desenvolvidas na maternidade e retomem a sua posição no trabalho com mais potência. Então, nós fazemos essa conexão e também proporcionamos que essas empresas que são membros desse movimento, que são as signatárias, troquem boas práticas, compartilhem, tenham um selo que diga ao mercado que elas apoiam a parentalidade, né? Que filhos são potência na vida das suas pessoas e ganham o selo Ser Mãe Dá Trabalho. Então essa é uma iniciativa também para ajudar a trazer de volta a mulher para o mercado de trabalho. Há pouco falou também em gestão de tempo. Sim. Não é? Temos que também aprender a gerir ali um pouco o nosso tempo. O nosso tempo é o nosso recurso mais escasso, não é, Sara? A gente, quando tem filhos, ganha um novo papel e fica difícil, é importante, não é natural a gente aprender a fazer a gestão de tempo. Então, a gente traz muitas técnicas, muitas ferramentas, né, para ajudar a colocar, inclusive, os nossos filhos na nossa agenda. Então, essa é uma das coisas que a gente ensina nos nossos treinamentos. Supostamente eles já deveriam estar. Pois é, deveriam, não é? Né? Mas muitas vezes eles não estão. E assim, muitas vezes as atividades obrigatórias elas estão, mas e o tempo de conexão? Será que o tempo de conexão com meu filho está na minha agenda? Ou será que eu sou engolida pelo dia, pela rotina, e eu não garanto esse tempo de qualidade? Porque se eu não tenho esse tempo de qualidade, é fato.
eu vou voltar para o trabalho e vou ficar culpada. E vou ficar pensando naquilo que eu não fiz. Para eu estar aqui inteira com você agora, eu tive um momento de conexão com as minhas crianças. Eu me despedi, eu falei onde eu ia, eu transmiti essa segurança, né? Eu vou contar sobre o meu dia com eles no meu jantar, né? Então eu preciso ter esse tempo de conexão. A gente precisa aprender a colocá-los na nossa agenda. E muito importante e pouco intuitivo, a gente precisa colocar na nossa agenda também da semana o tempo de planejar a semana. Então não é sair fazendo, é sentar em algum momento da minha semana e planejar como vai ser a minha semana. Então colocar o planejamento faz parte do planejamento na agenda. Colocar no planejamento. É muito importante, porque muitas vezes nós acabamos por, quando nós colocamos na agenda e quando nós temos uma visão clara daquilo que temos que fazer a cada dia, nós às vezes percebemos que estava a gastar tempo ali, que não havia necessidade, ou aquele tempo podia ser gasto no outro lado. Eu estava a perder tempo. Perfeito. Com certas coisas, não é? Portanto, quando fica no nosso, quando fica visualmente, não é? No nosso plano de trabalho, no nosso plano do dia, fica muito mais fácil nós percebermos aonde é que nós podemos ajustar e encontrar um equilíbrio, não é? Com certeza. E também é importante comunicar esse tempo que eu estou para minha família no meu trabalho. Eu também preciso deixar claro para os meus colegas que a partir de um determinado horário eu não estou disponível. E esse tempo precisa ser respeitado, né? Para a gente conseguir, então, criar essa cultura de acolhimento. Não basta ter os benefícios, os valores da companhia na parede, como algo estático. Se eu não tenho um ambiente que permite que eu use desses benefícios, eu não vou usar. E é esse um dos grandes desafios, principalmente aqui. Muitos benefícios e pouco uso por falta de autoridade. Eu não me sinto à vontade de tirá-los. Né? Porque eu não coloquei meus filhos na minha agenda e os meus colegas não percebem isso como um momento de respeito também. Sim, e muitas vezes nós temos que colocar e demonstrar que nós temos essas prioridades e que isso é feito dentro daquele tempo, não é? Porque muitas vezes nós também, como não colocamos na agenda, conforme disse, não é? Acabamos por permitir certas coisas que depois acabamos por nos sentir culpadas, mas o problema foi a nossa má gestão do tempo, não é? Sim. Aquilo onde eu tenho que ter uma relação aberta, porque quando nós estamos no trabalho, nós geralmente, especialmente quando temos filhos, nós conversamos e falamos das coisas que se passam com os nossos filhos e isso é bom, isso é saudável, não é? E temos que perceber também, e nós estamos há pouco tempo de terminar o programa, mas ainda temos uns minutinhos para a gente falar, vai ser muito bom. Mas também uma coisa bastante interessante que nós também precisamos de perceber é que as mulheres não são todas iguais. Elas não gerem a maternidade todas da mesma forma. Como eu costumo dizer, umas gerem com uma perna às costas, outras não conseguem. Portanto, temos que ter essa noção também como colegas e como empregadores também, não é? Que as mulheres são todas diferentes, não é? E que temos que respeitar aquela mulher. As mulheres são diferentes, as pessoas são diferentes. Nós podemos estar num mesmo oceano turbulento, mas cada um está no seu barco. Cada um tem a sua realidade. Então eu, inclusive, começo as nossas palestras trazendo esse respeito pelo outro. Porque eu não sei, você que está em casa assistindo a gente, eu não sei da sua realidade. Eu não sei como é que é a sua rede de apoio. Eu não sei como é que é a sua relação com a maternidade, né? Então fica muito difícil aqui, do meu pedestal, né, dar uma opinião. Então pega para você aquilo que te cabe, né? Esse é o grande desejo, que você respeite a sua condição, entenda a sua condição, né? E busque um respeito por quem você é. Michelle, para entrar em contacto consigo e conhecer mais acerca deste projeto fantástico, como é que podemos fazer? Sigam a Filhos no Currículo nas redes sociais, @Filhos no Currículo no Instagram, Filhos no Currículo no LinkedIn. Nós escrevemos todos os dias sobre esse assunto, nós recebemos histórias inspiradoras de pessoas que retomaram as suas carreiras, né? E reflita, acho que esse é um recado final que eu gostaria de deixar. Que habilidades nasceram em você depois dos filhos, que agregam na sua carreira, né? Então pense nisso e não deixe de compartilhar nas redes sociais, no LinkedIn, como filhos agregam no seu currículo. Muito obrigada, Michelle, por ter estado connosco. Obrigada. Espero que venha mais vezes, porque foi uma conversa muito agradável. Digo mesmo, e Filhos no Currículo chegando em Portugal para todos conhecerem. Boa. E nós contamos consigo num próximo programa com novos temas e novos convidados. Um resto de um dia fantástico.
Tchau, tchau, até lá.